Nesta entrevista, o primeiro-ministro de Israel discute a importância das forças de defesa, a luta contra a ameaça iraniana e os desafios enfrentados na busca pela paz e segurança na região. Fique agora com a entrevista completa dublada para português. Olá, senhor primeiro-ministro. Muito obrigado por nos dar essa ideia pessoal e especial aqui na base da IDF. A pergunta que surge é: por que você escolheu este lugar para dar a entrevista? Neste lugar é realizado um trabalho sagrado. Soldados e soldadas, jovens homens e mulheres, soldados de Deus, fazem daqui o trabalho de direcionar nossos interceptadores e proteger. Um trabalho importante para a retaguarda. É simplesmente um trabalho que salva vidas. Pensei em vir aqui para expressar minha admiração, também para aprender algumas coisas, ouvir deles. Mas, antes de tudo, para expressar minha enorme admiração e a de todos os cidadãos de Israel, pela salvação das vidas das pessoas. Veja, você tem uma responsabilidade enorme. Pode-se dizer que, neste momento, a responsabilidade do povo judeu está sobre seus ombros, não apenas a do Estado de Israel. Neste momento, estamos realmente encorajados por todo o sucesso que tivemos, e pelo sucesso que veio também após o ataque americano às instalações dos mísseis. Você pode dizer, primeiro-ministro, que a ameaça existencial foi removida de sobre o Estado de Israel. Estamos eliminando as duas ameaças, tanto a ameaça nuclear, das bombas atômicas, quanto a ameaça dos mísseis balísticos. Não se trata de um míssil balístico, não é um ou dois. Você vê o dano que ele causa, mas sim de 20 mil mísseis balísticos que o Irã planejava lançar sobre nós. E sim, estamos eliminando essa ameaça. Pergunto, ele é o ministro da ameaça existencial ou não? Sim, esses são os dois objetivos da operação e estamos muito próximos de alcançá-los. Me diga, já há vozes do primeiro-ministro. Vi hoje na imprensa, na mídia, dizendo: vamos terminar a guerra. Por que não maximizar o sucesso? Talvez esse seja o momento, como eu costumo dizer, de contar os degraus e voltar para casa? Senhor primeiro-ministro, não há dúvida de que a IDF é um dos exércitos mais fortes do mundo. Eu penso nisso a todo momento e vou te dizer claramente, nós temos o compromisso de completar todos os objetivos da operação, nem antes e nem depois. Senhor primeiro-ministro, não há dúvida de que o Tsahal é uma das forças mais poderosas do mundo e está agindo de acordo neste momento. Eu te pergunto, é o mesmo exército de 7 de outubro. O que mudou? 13 de junho e 7 de outubro. O que mudou no exército? É o mesmo exército. É realmente o mesmo exército. É um exército de heróis e também de heroínas. E eles se alistaram mesmo em uma situação de total surpresa e diante daquele fracasso que aconteceu lá. Eles se alistaram com a mesma coragem, com o mesmo sacrifício. Mas o que existe agora é uma compreensão. E eu acho que agora isso é consenso geral. Temos um inimigo em comum. Esse inimigo é o Irã. O que vimos no Hamas, o que vimos no Hezbollah, o que vemos nos Houthis, o que vemos também em outros lugares, são braços do Irã. E por isso, o que a maioria, finalmente, de forma clara, e há uma união nacional muito forte, de todos os lados, é que precisamos atacar esse inimigo. Precisamos eliminar suas ameaças, não apenas a parte dos seus representantes, que já enfrentamos com muita força. No dia 7 de outubro, quando o Hamas nos atacou, você está dizendo que foi o Irã que nos atacou? Com certeza. Então, toda essa concepção tão discutida sobre o que aconteceu em outubro, na verdade, é uma concepção que não previu o Irã? Eu não vou entrar nessa concepção. Eu disse há 40 anos que a maior ameaça à nossa existência vem da República Islâmica do Irã. Gato. Uma seita religiosa, extremista, fanática, que ameaça o mundo muçulmano, ameaça o Estado judeu, ameaça o mundo inteiro. E eu disse que o maior perigo será quando essa seita conseguir armas nucleares para realizar sua vingança. No começo, eu não consegui convencer. Olhem para isso, porque é um truque. Mas hoje posso dizer, no segundo dia da guerra, eu disse, nós vamos mudar a face do Oriente Médio e da memória.
E para mim estava claro que era preciso lidar tanto com o Hamas, quanto com o Hezbollah e também com o Irã. Eu tive que lutar contra isso, inclusive contra forças internas, quando disse que não podíamos concordar com esse acordo nuclear, pois ele pavimenta o caminho do Irã com bilhões de dólares. Se eles conseguirem a bomba nuclear, simplesmente não estaremos mais aqui, porque pode ser a primeira potência nuclear do mundo. Existem apenas alguns países que possuem armas nucleares, mas eles podem usá-las e vão nos ameaçar de uma forma que não poderemos continuar existindo aqui. Por isso, tentei de várias maneiras. Atingimos cientistas, hoje isso já não é segredo. Fizemos também outras coisas que não vou detalhar aqui. Eu precisei enfrentar um presidente americano praticamente sozinho, e no final, o que aconteceu? E com esse golpe terrível de 7 de outubro, acho que todos entenderam que não dá para permitir que o eixo iraniano se fortaleça aqui. É preciso quebrá-lo, e nós quebramos. Você diz, eu estou nisso há 40 anos. Então, o que te faz decidir justamente agora atacar o Irã? Justamente neste momento? O Irã tinha 3 planos para destruir Israel. Um dos planos era o plano do eixo, que é um estrangulamento. E um ataque simultâneo, tanto pelo norte quanto pelo sul, e também por todos os seus representantes, com mísseis, drones, etc. Esse era o plano. O segundo plano era um disparo massivo de mísseis, de forma que não pudéssemos resistir. Mísseis de 1 tonelada destinados a atingir Mach 6 até Mach 8. Essa é uma velocidade enorme, e vemos o que um míssil sozinho pode fazer. Esse era o segundo objetivo. O terceiro objetivo era chegar à arma nuclear. Na verdade, nós quebramos, depois do Nasrallah, nós quebramos o eixo iraniano. Quero te dizer que fui ao gabinete, ao grupo restrito, e disse por que era preciso destruir e eliminar o Nasrallah. Eu disse, ele é o eixo do eixo. Ele é o eixo do eixo. Mais do que o Irã controla ele é quem controla o Irã. E se a gente quebrar ele, o eixo vai se desfazer. E foi isso que aconteceu, depois que ele foi derrotado. Assad, o regime de Assad, que na verdade restou para o Nasrallah e seus combatentes, caiu. Caiu mesmo, como um castelo de cartas. Agora, todo esse eixo que o Irã construiu foi desfeito. Então, o que restou para eles? O que resta para ela? Mísseis e energia nuclear. Eles correram para a energia nuclear. Eles correram para o nuclear, e nós sabíamos que em poucos meses, menos de um ano, eles poderiam chegar a uma arma nuclear. E por isso era necessário agir no último minuto. Não haveria um minuto 91. No minuto 90 nós tínhamos que eliminar essa ameaça. E também sabíamos que eles iriam construir os mísseis, porque também atingimos a capacidade deles de produzir mísseis. E eles disseram, nós vamos trazer 10 vezes mais do que tínhamos antes. Essas duas ameaças se intensificaram enormemente após a eliminação de Nasrallah e a quebra do eixo. Por isso agimos. Tínhamos que agir. E esse plano estruturado do qual você está falando era conhecido pelos membros do gabinete? Esse plano estruturado era conhecido pelo Estado-Maior do qual você está falando? Eu dei uma diretriz depois, mais ou menos depois da eliminação de Nasrallah e após o ataque de mísseis que sofremos. Eu disse a eles, durante o nosso mandato, é nossa responsabilidade neutralizar a ameaça iraniana. Por que não está claro se haverá outro mandato depois do nosso? E nós temos que fazer isso. Dei uma diretriz há cerca de meio ano, uma orientação para as forças de defesa de Israel e para o Mossad se prepararem para eliminar essas duas ameaças. E isso foi se aprimorando cada vez mais. Preciso te dizer que nosso departamento de inteligência e também o Mossad fizeram um trabalho excepcional, simplesmente descascando todas as camadas de defesa deles. A Força Aérea fez um trabalho excepcional para chegarmos ao ponto em que podemos eliminar a liderança deles de uma só vez. Esse é o ataque direcionado mais poderoso da história, eliminando também os cientistas nucleares deles, os cientistas atômicos. Novamente, estamos falando dos primeiros minutos, dos 2 primeiros minutos dessa operação. Essas são coisas grandiosas que foram sendo refinadas e aprimoradas até o dia da execução. Na verdade, todos se posicionaram atrás de mim e disseram, vamos em frente com isso. Não é uma decisão simples. Mas você sabe, e quando eles fizeram isso, ainda precisávamos de mais uma pequena ajuda.
A equipe de apoio da chamaria. Mas você sabe, em todas essas descrições, no fim das contas, existe a decisão do líder, que está sozinho, que toma a decisão, seja com Nasrallah, seja nos Bipers, seja em outras decisões, e também na maior de todas, a decisão de partir para a operação com Calbi. Quero te levar para esse momento pessoal, em que você toma essa decisão consigo mesmo, e você sabe que é uma decisão, sabe, ainda maior do que a decisão de eliminar o Nasrallah. Muito, muito maior. Quero te levar para esse momento pessoal. Eu me fiz uma pergunta simples. Para que eu estou aqui? Qual é a maior ameaça? A existência de qualquer ser vivo depende da capacidade de identificar o perigo. Isso vale até para uma mosquinha que estava aqui. Se ela identifica o perigo, ela voa imediatamente. E um organismo vivo só tem duas opções: ou fugir. Fugir não é uma opção para nós. Não voltamos para nossa terra, para nossa pátria, para fugir dela. Por isso, não temos escolha a não ser lutar. E isso ficou tão claro e evidente para mim. E foi com essa convicção que fui ao gabinete, que fui ao nosso sistema de segurança e disse: nós vamos fazer isso, não temos alternativa a não ser fazer isso. Normalmente, a pergunta que todos fazem é: certo, precisamos fazer isso, mas não dá para fazer isso sem os Estados Unidos. E aqui eu disse algo que talvez soe estranho para você. Eu disse: nós vamos fazer isso de qualquer jeito, porque, caso contrário, não existiremos. Por que desta vez é de qualquer jeito? E não, digamos, nos últimos 30 anos. Com certeza foi assim nos últimos 30 anos, em outras questões, em outros momentos decisivos. Mas chegamos ao momento final, ao ponto em que a espada nuclear está sobre nosso pescoço. Não dá para dizer: primeiro-ministro, você mencionou o presidente Trump, que existe uma relação muito especial e o apoio que você recebe do presidente Trump. Ele disse: nunca houve um trabalho em equipe assim entre dois líderes. E eu acrescento: nem mesmo entre Roosevelt e Churchill na Segunda Guerra Mundial. E eu te pergunto, o que ele quis dizer quando falou isso? Primeiro de tudo, ele foi um amigo pessoal por muitos anos. Eu me lembro de quando eu era jovem, que participávamos juntos de certos eventos. Eu me lembro de quando fui como primeiro-ministro pela primeira vez, em 96, para Wall Street, falar sobre a revolução do livre mercado que eu pretendia implementar em Israel. E eu me lembro dele. Lembro que ele estava sentado lá, ouvindo, com muita atenção. Ele é uma pessoa extraordinária. Ele tem habilidades de liderança que são difíceis de encontrar. E criou-se entre nós uma conexão pessoal muito profunda, que se manifestou, antes de tudo, pelo fato de que ele fez as coisas já no seu primeiro mandato. Lembre-se do que ele fez. Ele reconheceu Jerusalém como a capital de Israel, trouxe a embaixada americana para lá, reconheceu nossa soberania sobre as colinas de Golã, saiu daquele acordo nuclear terrível, que abriu o caminho para o Irã conseguir a bomba. Um balão prateado. Ele fez tudo isso. Nunca houve um presidente assim. Diga, primeiro-ministro, há outros planos de cooperação entre Israel e os Estados Unidos? Com certeza. A resposta é sim. Detalhe e explique. Conte para nós, explique para a gente. Temos muitas missões em conjunto. E no momento certo, eu também vou detalhar isso. Economia. E todos Israel. Economia. Economia, paz. Estamos mudando. Eu disse que estou mudando a face do Oriente Médio. E quando Israel cresce com tanta força, alcança o nível mundial. O mundo inteiro fica impressionado. Como um dos líderes me disse, ele falou para mim, tanto na decisão que você tomou quanto na execução fantástica do seu exército. E eu acrescento, do seu povo. O nosso povo, que resiste de forma incrível, pelo menos como os britânicos durante o Blitz. Eles resistem com força. Uma resistência admirável. Essas três coisas, as decisões, a execução e a resistência do povo, são o que nos elevam. E quando você se eleva, o que acontece quando você é forte?
As pessoas procuram o forte, não procuram o fraco, procuram o forte. Acordos se fazem com os fortes, a paz se faz com os fortes. E se 4 países árabes fizeram a paz conosco, e os acordos de Abraão, e o trabalho conjunto meu e do presidente Trump, quando o Irã estava no auge do seu poder, você entende quais são as possibilidades? Então, os acordos de Abraão, diga logo, mais acordos de Abraão, normalização com a Arábia Saudita, Indonésia, Malásia, tem algo que dá para. Anotei todas as suas sugestões e elas serão consideradas devidamente. Se eu tiver de condicionar os acordos de paz com os países árabes, e não só com eles, com o consentimento dos palestinos, nunca haverá paz. No final, isso vai acabar. De fato, acabou. Houve acordo de paz com o Egito. Depois que vencemos na guerra do Yom Kippur, houve acordo de paz com a Jordânia. E depois passou um quarto de século sem acordos de paz. E eu disse, vou ignorar Rama. Não vou passar por Ramala. Porque com Ramala eu bato de frente com uma parede. Porque eles não querem paz, nem conosco, nem que tenhamos paz com outros. Um Estado palestino não seria, digamos, um obstáculo para futuros acordos de Abraão, mesmo com países grandes como a Arábia Saudita? Nós não vamos basear nossa existência em sonhos ilusórios. Deixa isso comigo. Como lidar com a Arábia Saudita e com a paz com outros? Acredite em mim, eu não só já pensei nisso, como continuo pensando nisso. Eu acho que a nossa força é a chave para tudo. Nossa força, tanto militar quanto tecnológica, assim como a coesão do povo, são coisas que impressionam profundamente os líderes árabes. Conheci, porque eu converso com eles. Primeiro-ministro, sabia que Trump decidiria atacar instalações iranianas? Abençoado. Abençoado? Por quê? De novo, volto aos jornais. Escreveram que não. Nós conversamos, ele e eu, quase diariamente. Nossas equipes conversam. O embaixador Dermer faz um trabalho muito importante no relacionamento dele com pessoas próximas ao presidente. E às vezes eu também participo dessas conversas, com o vice-presidente, com o secretário de Estado Rubio, com Steve Witkoff e também com outros. Eu não o surpreendi. Ele estava totalmente a par da nossa ação. E ele também não me surpreendeu. Eu estava totalmente a par da ação dele. Muito além disso, mas um dia poderemos contar toda a história. Nessas atualizações, dá para dizer o que aconteceu com o material enriquecido, o urânio enriquecido em Fordo? Você sabe o que aconteceu com ele? Ou devo te direcionar também para falar sobre as imagens ou sobre as fotos de satélite que foram divulgadas? Se é possível saber o que está acontecendo, tanto com o material quanto com as imagens. Posso te dizer que houve um dano muito sério lá, e estamos completando o que precisa ser completado, e estamos acompanhando o material. Isso não nos surpreende, mas não posso entrar em detalhes por questões de entendimento. Quero te levar agora para a frente de Gaza. Na sua avaliação, teoricamente esse é o nosso inimigo mais fraco. O Hamas é o mais fraco, e mesmo assim é o mais teimoso. Eliminamos o Hezbollah. Assad fugiu. A situação no Irã é inacreditável e já faz quase 1 ano e 8 meses que estamos em Gaza. O que você vê em Gaza? Claro, os sequestrados. Antes de tudo, os sequestrados. Estou determinado a trazê-los de volta. Nas últimas semanas, conseguimos trazer de volta 9 sequestrados, 1 vivo e 8 corpos, com a ajuda dos Estados Unidos e de nossas forças, incluindo ontem, quando fizemos um trabalho heróico lá. E estou determinado a trazer todos de volta, tanto os mortos quanto os vivos, até o último deles. E estou determinado a alcançar mais 2 objetivos. Um objetivo adicional é derrotar o Hamas, e o terceiro objetivo é garantir que Gaza não represente mais uma ameaça para Israel, e nós vamos alcançar todos esses objetivos. Por que isso está levando tempo? Antes de tudo, preciso te dizer, houve aqui um processo de aprendizado. Não é simples entrar em uma área urbana tão densa assim. Afinal, poderíamos ter arrasado Gaza de uma só vez. Com força aérea, nós não agimos assim. Agimos de outra forma. Mas, na verdade, a guerra foi atrasada. Principalmente por causa dos sequestrados. Por causa dos sequestrados. E mesmo hoje, nós vamos chegar lá.
E vamos terminar isso. Mas estou absolutamente decidido a fazer tanto a libertação dos sequestrados quanto a eliminação do Hamas. O chanceler alemão diz: Israel está fazendo trabalho sujo para o mundo todo. Talvez Donald Trump e você apresentem a conta para os sauditas, para os emiradenses, para os cataris, para os alemães, para os franceses, para os ingleses, Nós não fizemos o trabalho sujo com a alma, mas, você sabe, com quem participou do esforço de guerra. Bilhões enormes, trilhões. Anotei a segunda sugestão do Bardugo. Obrigado. Primeiro-ministro, você está enfrentando muitas dificuldades, e eu quero te perguntar sobre o que eu vejo. Você também. Atiram em você de dentro do blindado, se é permitido usar essa metáfora. Mesmo estando em tempos de guerra, as pessoas te atrapalham. Até o presidente Trump diz isso, que você recebe um tratamento injusto. Ele diz 3 vezes injusto em Israel. E eu te pergunto, como você? E eu vou ao tribunal e vejo o julgamento a Bugs Bunny. Desculpe por dizer isso. E eu penso comigo mesmo. Ele sentou lá e imediatamente depois foi discutir o ataque em Teherã, no Irã. E eu também estou errado. O presidente está certo em sua declaração? Você sente essa injustiça que ele menciona? Olha, eu posso te dizer, eu poderia vir aqui agora e lamentar o meu destino. Porque realmente não é uma vida fácil. E eu sou feito de carne e osso. Eu não sou um robô. Eu aguento muita coisa, mas eu tenho. Vou te dizer 2 coisas aqui. Primeiro, isso me lembra da época em que eu era comandante de equipe na Saer Matal. Houve uma operação conjunta com a Chaeté, o Comando Naval. E para isso, levaram a minha equipe para aprender a mergulhar. Era inverno. Na Baía de Atlit, a gente mergulhava e havia tempestades enormes na superfície. Ondas por toda parte quando você desce debaixo d'água. Silêncio. Você pega a bússola. Imagina que isso aqui é a bússola. Essa é a bússola, do mesmo tamanho. Coloca a mão assim, ajusta a direção e você mergulha em direção ao alvo, simplesmente ignorando os ruídos ao redor. Essa é uma habilidade que desenvolvi ao longo dos anos. Se você não desenvolvê-la, não vai sobreviver. E eu sigo em direção ao objetivo. E o objetivo era salvar o Estado de Israel da ameaça existencial do Irã, a ameaça dupla do Irã. Eu não me deixei seduzir por isso. Nem por um dia sequer, nas últimas décadas, e nem no último ano. Mas quero te dizer o que realmente é difícil. Eu entrei para a vida política por escolha própria. E quando decidi concorrer ao cargo de primeiro-ministro, eu entendi no que estava me metendo. Embora eu não tenha imaginado que chegaria a proporções tão grandes, que não vou detalhar aqui, eu entendi no que estava me metendo. Mas minha esposa, Sarah, que se casou comigo, não sabia que eu seguiria por esse caminho. Meus filhos nasceram nisso. Eles não escolheram isso. Nem ela escolheu isso, nem eles escolheram isso. E eles passaram por ataques tão cruéis. De verdade, não foi só se intrometer na vida dela. Essa mulher sacrificou a maior parte da vida dela e os melhores anos dela para me ajudar, realmente como parceira nas grandes missões. E uma força de espírito. Eu tenho dificuldade de descrever para vocês, porque eu não conheço ninguém, mulher alguma, que tenha suportado ataques tão destrutivos, o tempo todo, e tão falsos. Uma mulher que cuida de crianças, que essa é a profissão dela, ela é psicóloga. Uma mulher que se dedica a ajudar famílias enlutadas, e ela não faz distinção, é uma mulher que escuta. Uma mulher que ajuda crianças que sofreram abuso sexual. Tantas coisas, para órfãos, para todas essas situações. E depois ela volta para casa e precisa ouvir toda essa enxurrada de veneno e zombaria. Então não é simples, é simplesmente um assassinato de caráter. E não é fácil ver isso. Eu escolhi isso, ela não escolheu, e ela lida com isso de uma forma incrível. E quem entendeu isso, mais do que qualquer outra pessoa, a enorme contribuição dela, muitas vezes também está presente nesses encontros sociais.
E o que ela contribui para o Estado de Israel entre os líderes é algo inacreditável. Inacreditável. E sabe quem mais entende isso? Eu quero muito saber. O presidente Trump. Ele fala isso publicamente. Ele me diz: você tem uma parceira incrível. Ela é simplesmente uma mulher maravilhosa. E vou te dizer, não é só ele. Sabe quem mais falou isso? Ele sempre transmite a sua opinião. Sempre, em toda conversa, transmitir a opinião de um ministro. Sabe quem mais? Está perguntando? O presidente Putin. Porque eles percebem, são pessoas inteligentes, não se deixam levar por propaganda, sabe? Eles entendem. Quero te perguntar, qual é a sua próxima visão? Quais são os seus próximos passos? Primeiro de tudo, eliminar a ameaça existencial, expandir o círculo de paz com nossos vizinhos, impulsionar Israel econômica e tecnologicamente para lugares que nem conseguimos imaginar, fazer o bem para os cidadãos de Israel. Garantir a eternidade de Israel enquanto eu estiver neste mundo. Se esta informação foi relevante para você, considere compartilhá-la com outras pessoas que também precisam estar informadas. Deixe sua opinião nos comentários. Seu ponto de vista é importante e enriquece o debate. E, para continuar acompanhando análises e desdobramentos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.